Olá, pessoal! Hoje a nossa aula de língua portuguesa é no livro Aprender Sempre. Vamos iniciar a sequência didática 3 sobre fábulas, página 33. Já pensou como seria o mundo sem as histórias? Pois bem, desde sempre os humanos guardam suas memórias e saberes acumulados dentro de narrativas orais que foram e são passadas de geração para geração. Histórias que ensinam, divertem, dão medo ou que explicam os mistérios da vida. Nesta sequência didática, você aprenderá como as fábulas foram importantes para trazer lições de moral, conselhos e ensinamentos para povos e culturas diversas. Você irá ler e escrever algumas fábulas e também criará uma forma super atual de compartilhar histórias, um podcast. Já sabe como isso funciona? Prepare-se para esta jornada de aprendizagem que começa agora. Ela mistura uma forma de comunicação muito antiga, como as fábulas, com uma ferramenta atual de compartilhamento de histórias. Bom trabalho! Aula 1. Nossas memórias e herança cultural. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai contar para os colegas e para a professora o que você sabe sobre as fábulas, ou seja, histórias que sobrevivem com o passar do tempo. Número 1. Acompanhe a leitura em voz alta feita pela professora de duas fábulas. Uma foi escrita por Esopo e a outra por La Fontaine. A primeira, o lobo e o cordeiro, Esopo. Em um pequeno córrego bebia água um lobo esfomeado, quando chegou mais abaixo da corrente de água um cordeiro, que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: "Como ousas turvar a água onde bebemos?" O cordeiro respondeu com humildade: "Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água." O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: "Por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu." Respondeu o cordeiro: "Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido e por isso não tenho culpa." O lobo replicou: "Tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo", disse o cordeiro. "Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes." O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. A segunda versão é O Lobo e o Cordeiro, de La Fontaine. A mesma história contada por outro autor. Na água limpa de um regato, matava a sede um cordeiro, quando, saindo do mato, veio um lobo carniceiro. Tinha a barriga vazia, não comera o dia inteiro. "Como tu ousas sujar a água que estou bebendo?" rosnou o lobo, a antegozar o almoço. "Fica sabendo que caro vais me pagar." "Senhor", falou o cordeiro, "encareço a vossa alteza que me desculpeis, mas acho que vos enganais. Bebendo quase 10 braças abaixo de vós, nessa correnteza, não posso sujar-vos a água." "Não importa, guardo mágoa de ti, que ano passado me destrataste fingindo." "Mas eu nem tinha nascido." "Pois então foi teu irmão." "Não tenho irmão, excelência." "Chega de argumentação, estou perdendo a paciência." "Não vos zangueis, desculpai." "Não foi teu irmão? Foi teu pai, ou senão foi teu avô", disse o lobo carniceiro. E ao cordeiro devorou. Onde a lei não existe, ao que parece, a razão do mais forte prevalece.
Na número 2, na roda de conversa, conte para seu grupo o que você pensa sobre as seguintes perguntas. Então, aqui vocês vão refletir sobre o que vocês pensam e já conhecem sobre as fábulas. O que são as fábulas? Por que essas histórias são heranças culturais? Então, o que são as fábulas? As fábulas são narrativas onde os personagens, como nós já aprendemos, são animais com características humanas e sempre, no final, aprendemos algo, tem um ensinamento, a moral. Por que essas histórias são heranças culturais? Porque são passadas de geração a geração. O que essas fábulas têm em comum? O que tem de diferente? Então, vocês, pela leitura, vocês podem ter percebido o que tem de parecido e o que tem de diferente. O que tem de parecido são as mesmas histórias, com as mesmas personagens, a mesma situação, o mesmo local que eles estão. E o que tem de diferente, que a gente pode perceber, é que o jeito de falar, as palavras utilizadas são bem diferentes. A primeira fábula, as palavras são mais fáceis, a leitura é mais simples. E a segunda fábula, escrita por La Fontaine, usa palavras mais diferentes, mais complexas, que muitas vezes nós não utilizamos no nosso dia a dia e que muitas vezes temos que procurar o significado no dicionário, na internet, para poder entender, porque não são palavras comuns do nosso dia a dia. E quais são as principais características desse gênero textual? Isso aí vocês já sabem muito bem que nós acabamos de falar. São narrativas, que as personagens são animais com características humanas e no final tem a moral, um ensinamento. Aula 2, Decifrando os ditados populares. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler alguns ditados populares que são conselhos ou advertências que estão na boca do povo e não sabemos quem foi que os inventou. Às vezes, eles até parecem enigmas que precisamos decifrar. Vamos tentar descobrir suas mensagens? Na página 36, número 1, leia os ditados populares abaixo. São 5 ditados populares, alguns provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, a professora deve ter lido ou em casa, porque nós trabalhamos no mês do folclore, em agosto, sobre esses ditados populares. Então, o primeiro é: quem canta, seus males espanta. 2, por ele, ela, eu ponho a minha mão no fogo. 3, uma andorinha sozinha não faz verão. 4, cada macaco no seu galho. E 5, saco vazio não fica em pé. Número 2, decifrando os enigmas. Que ensinamentos eles pretendem nos comunicar? Escreva abaixo o que você descobriu sobre cada um dos ditados populares. Então, aqui você vai explicar dentro do quadro sobre esses 5 ditados populares, o que você entende. Você também pode pedir ajuda de alguém da sua família para ajudar a decifrar. Então, para facilitar, você pode numerar aqui, colocar número 1, 2, 3, 4, 5, e aqui você põe um número e explica cada um deles. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima aula.